Existe um processo, sabe, silencioso, invisível, que está corroendo a riqueza de milhões de pessoas. E o pior é que isso acontece mesmo com quem segue à risca todos aqueles conselhos financeiros tradicionais. Dá para imaginar? Você pode estar fazendo tudo certinho e mesmo assim pode estar no caminho da maior perda financeira da sua vida. Olha, essa frase é pesada, né? Eu perdi 680 mil dólares e não fiz absolutamente nada de errado. Quem me disse isso foi um amigo. Um cara super inteligente, sabe? Muito experiente com dinheiro. Ele fez o dever de casa, diversificou, investiu em empresa boa, comprou imóvel e mesmo assim uma parte gigante do patrimônio dele, puf, simplesmente sumiu. A pergunta que fica é: como isso é possível? Bom, é possível porque as regras do jogo financeiro, mudaram. E mudaram para valer. Entender essa virada de chave é a única coisa que pode de fato proteger o que foi construído com tanto esforço. Então vamos fundo nisso. Beleza. Primeira parte. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não se trata de um colapso de uma hora para outra. Não é aquela crise que aparece no jornal e todo mundo se desespera. Não. É mais como um dreno, sabe? Lento, constante e quase invisível, sugando o valor dos seus ativos. E é exatamente essa lentidão que torna tudo tão perigoso. A perda vai acontecendo aos pouquinhos, sabe? Mês a mês. E é por isso que muita gente só vai se dar conta do estrago quando, infelizmente, for tarde demais. Essa analogia do tanque de gasolina é perfeita para descrever o problema. Não é um evento único, é um processo contínuo. E a parte mais importante é, esse processo já começou. Mas, afinal, o que é que está causando esse vazamento? Então vamos lá. A causa principal dessa mudança toda não é uma nova tecnologia, nem uma crise política. O que está por trás de tudo é um evento demográfico gigantesco. Algo que, sinceramente, nunca aconteceu antes nessa escala. 73 milhões. Esse número aí é dos Estados Unidos, mas pode acreditar que o efeito é global. A gente está falando de 73 milhões de baby boomers se aposentando. Pensa só, por décadas eles foram a grande força compradora que fez os mercados subirem. Só que agora o jogo virou completamente. Eles precisam vender. E não é por escolha, é por necessidade. Precisam transformar os ativos em dinheiro para poder viver. E aí a gente entra num efeito dominó, que tem uma lógica quase inevitável. Pensa comigo. Milhões e milhões de pessoas tentando vender tudo ao mesmo tempo. Ações, imóveis, negócios. E do outro lado tem muito menos gente para comprar. O que acontece com o preço? É óbvio, né? Ele despenca. É a lei da oferta e da demanda, só que numa escala que a gente nunca viu. E é nesse ponto que a coisa complica de vez. Porque diante dessa nova realidade, aquela sabedoria financeira de sempre, bom, ela não só falha, como pode virar uma baita armadilha. A vida inteira a gente ouviu diversifique, ações, títulos, imóveis. Era tipo a regra de ouro da segurança, né? Mas e se todos esses ativos, que parecem tão diferentes, dependerem da mesmíssima coisa, um comprador no futuro? Se todo mundo que quer vender está no meio da mesma tempestade demográfica, a tal da diversificação vira uma ilusão. O risco não foi espalhado, ele foi concentrado. Isso nos leva a um conceito fundamental aqui: liquidez fantasma. Sabe aquele valor que aparece na sua conta de investimentos? Parece super real, né? Mas ele só existe no papel. A liquidez de verdade só aparece na hora que você tenta vender. Se todo mundo resolver correr para a porta de saída ao mesmo tempo, aquele valor some, evapora. Essa frase é forte, eu sei, mas ela resume bem a base do sistema de investimentos que a gente viveu nas últimas décadas. A ideia é simples: sempre vai ter uma próxima geração, maior e mais rica, pronta para pagar mais caro nos seus ativos. E aqui está a dura realidade. A próxima geração é menor, está mais endividada e tem menos poder de compra. A conta simplesmente não fecha. Não existe a menor chance deles conseguirem absorver os trilhões de dólares em ativos que os boomers precisam e vão vender. Ok, eu sei, o cenário parece bem sombrio até aqui, mas a questão é que, para quem entende o que está acontecendo, isso pode ser a maior oportunidade de uma geração. O segredo é se posicionar de um jeito diferente. E a recomendação aqui é radical: manter uma parte bem grande do patrimônio em caixa, 40%. Parece loucura, né? Mas por quê? Simples. Num cenário onde o preço de tudo está caindo, o caixa vira rei, ele ganha poder de compra. Vira sua munição para comprar ativos excelentes por uma fração do preço, de gente que está desesperada para vender. Certo, e na hora de usar essa munição, para onde o dinheiro vai?
A lógica é ir para os setores que atendem à demografia que está crescendo, a dos mais velhos, saúde, farmacêuticas, serviços para aposentados. E o mais importante de tudo, focar em ativos que geram dinheiro agora, hoje, e não naqueles que dependem de alguém comprar de você lá na frente. E do outro lado da moeda, é fundamental evitar os setores que dependem de uma base de consumidores jovens, que está encolhendo. Isso inclui tecnologia voltada para esse público, imóveis gigantes para famílias, basicamente qualquer coisa que dependa de um jovem gastando dinheiro ou de um comprador futuro que talvez nem exista. No fim das contas, o que a gente está vivendo não é só mais um ciclo de mercado. É muito maior que isso. É um ponto de virada na história da economia. Um momento decisivo. E a escolha, no fundo, é essa. Fazer o que todo mundo está fazendo é confortável, é quentinho. Manter 40% do dinheiro em caixa hoje parece uma insanidade, eu sei. Mas se preparar para uma mudança desse tamanho exige nadar contra a maré. Exige aceitar um desconforto agora, pensando na prosperidade lá na frente. E aqui chegamos ao ponto final e talvez o mais importante. Isso não é uma previsão para o futuro. Já começou. Está acontecendo agora. Trilhões de dólares estão mudando de mãos, saindo de quem está despreparado e indo para quem se preparou. De quem segue as regras antigas para quem entendeu as regras novas do jogo. Então a pergunta final fica no ar. A riqueza não está sumindo do mapa, ela só está sendo transferida numa escala que a gente nunca viu na história. E o jeito que a gente se posicionar hoje vai definir de que lado dessa transferência cada um de nós vai estar. A escolha tem que ser feita agora.